ajudar. Opa. E aí, a gente também lembrou, eu tive uma experiência dessa gestão de crise quando eu trabalhava na Comgás, quando teve o H1N1, foi um aperitivo, do que a gente passou, um aperitivo bem suave. E muita gente, quando isso tudo começou, virava para a gente e falava, nossa, vocês vão se dar bem, porque todo mundo vai precisar do trabalho de vocês. E aí a gente ficou com isso na cabeça, será que existe uma oportunidade? Será que as coisas realmente, a gente pode colaborar, né, nessa prevenção? Tudo era muito novo, a gente não sabia, a princípio, tinha a ideia de que ia ser muito rápido, né, que ia acabar e que aí as pessoas iam voltar logo para o escritório, então elas iam realmente precisar dessa visão. E o interessante na Covid, e ainda por isso que eu coloquei, é que no começo as únicas coisas que existiam para a gente se proteger eram o que a gente chama das medidas não farmacológicas. No começo você não tinha remédio, você não tinha vacina, estava todo mundo testando tudo. O que tinha mais exato, vamos dizer, eram essas medidas. E aí, como que elas funcionam, né? O que é, então, como é que prevenção ajuda na Covid? O que são essas medidas não farmacológicas? Elas são exatamente pontos que atuam em você evitar ter contato. Era a única coisa que a gente podia ter, reduzir as pessoas que poderiam ter contato com o vírus para evitar que ele se espalhasse pela característica dele. Então, como é que a gente une as coisas, né? O que a gente estava lidando, o que o mundo estava lidando, que é muito a linha do que o trabalho do engenheiro de segurança e o que a gente faz. A gente lida com um efeito de incerteza. E o que é um efeito de incerteza em um objetivo? Ele é um desvio que pode acontecer em relação ao que você está esperando. Só que ele é um exercício futuro. Então, ele não é uma ciência exata, que eu vou falar assim, tá bom, então você vai fazer isso e tudo vai ser resolvido. A gente trabalha com esse exercício que é você pensar qual que é o impacto que aquilo lá pode gerar e qual que é a chance disso acontecer. Só que tem muitas vezes que isso é desconhecido, no caso da Covid. Você tinha muito desconhecimento. Então, a gente começou a ver que realmente o que a gente sabia, a gente podia colaborar ou divulgar ou mostrar para as pessoas o que estava na mão para elas fazerem, né? E como é que a pandemia foi tratada? Ela foi tratada exatamente no mesmo conceito que a gente usa na prevenção, na segurança, que é uma hierarquia de controle. Você tem sempre, a primeira coisa que você tenta fazer é eliminar o risco. O que foi o lockdown? O lockdown, naquele momento, foi exatamente essa tentativa de eliminar. O que a gente vai fazer para acabar com ele, que era a ideia? Se evitar o vírus ter lugar para ele se reproduzir, a gente vai deixar todo mundo em casa, eliminar o contato. E aí tem todas as outras etapas até chegar no EPI, que é uma palavra que provavelmente muita gente não conhecia e que a pandemia divulgou essa palavra para os 4 cantos do mundo, que é a máscara. E para você ver que a gente chega, como tinham poucas outras alternativas, a máscara, que é a última opção de hierarquia, ela virou uma das coisas muito importantes. Ou seja, eliminar é sempre mais efetivo do que você ter contato protegido. Esse é o conceito da prevenção que foi usado muito na gestão da pandemia. É a mesma analogia, né? E para reforçar, acho que o nosso desafio, que é isso, quando você lida com o cliente ou quando você quer explicar para ele
o porquê que a gente estava propondo as coisas, é ter a noção de que a gente está falando do futuro. Então, que isso, vamos dizer assim, é uma das principais questões que trazem aí a dificuldade do nosso trabalho, a dificuldade da gestão da pandemia, porque é uma coisa não tangível. Então, são 1000 maneiras que você tem que fazer para conscientizar. Ela não está lá fisicamente fácil de você entender. E aí, como a gente teve essa motivação, nós começamos a divulgar conteúdo de informação sobre a prevenção no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, numa tentativa, assim, de pensar em clientes, mas também na intenção de ajudar com que tudo isso fosse acabar, né? Muito, muito voltado a isso. Marcelo, se você quiser contribuir, você fala, que a gente combinou dessa maneira. E aí, um pouquinho do que a gente fez. A gente divulgou muita coisa, fez um videozinho, participei de um programa na Rede Bandeirantes, e aí isso foi, na nossa rede de amigos, um pouco gerando essa imagem de que a gente estava cuidando ou mostrando o que podia ser feito. Até artigos que eu citei, eu estou colocando aqui que o autor do artigo elogiou e teve então esse retorno. Eu me inspirei num artigo para fazer um vídeo. E aí, depois de toda essa divulgação, o que aconteceu? Em junho, a gente teve um primeiro contato da nossa rede de amigos pedindo uma colaboração, falando, olha, a gente queria sua ajuda, precisa saber como fazer, como que a gente tem que se estruturar, e daí começaram os trabalhos. A gente se surpreendeu positivamente, vamos dizer assim, com o perfil de organizações que vieram nos pedir ajuda e que a gente fez parcerias. Se vocês olharem aqui, talvez vocês não conheçam todas, mas o perfil dessas organizações são basicamente organizações do terceiro setor, organizações ou profissionais liberais individuais e iniciativas locais, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? E por que eu estou falando isso? A gente achou que as empresas mais convencionais não precisavam de ajuda, que a gente podia ter sido contratado por essas pessoas. Só que a nossa conclusão foi, primeiro, que elas tinham uma estrutura um pouco mais robusta para fazer esses desenhos internamente. E aí as pessoas que tinham o cuidado, né, esse é que eu atribuo, a motivação, a necessidade delas de manter o cuidado com os colaboradores, as pessoas colaboradoras, nos procuraram. Ou seja, existia uma demanda por manter o negócio ou de um apoio, de alguém para também dar uma segunda opinião, para ajudar ali no meio de tanta dúvida de informação. Então, depois de julho, a gente não parou mais de receber tanto ajudas, contratos, vamos dizer assim, como fizemos trabalhos voluntários aí na estruturação de protocolos. E aí, o que a gente estruturou? Como que a gente ofereceu o nosso trabalho? A gente percebeu que para facilitar, a gente acredita que facilitou a visão para o cliente o que é que a gente ia fazer, de montar esse quadro, para mostrar para ele que com o conhecimento que a gente tinha, todas as medidas, tudo que a gente ia fazer, ia se resumir nesses 5 pilares, e baseado em 2 dimensões, né, que a gente fala, pessoa e ambiente. Então, a gente ia ver o que estava acontecendo, mas sempre mexer nisso, na parte de higiene, em barreiras físicas, monitoramento e comunicação, distanciamento e ventilação. Tudo ia girar em torno desse
desses pilares. E aí, como que a gente elaborou os planos? Que a gente usou os princípios do que é a prevenção, do que a nossa profissão faz. Como que é que você estrutura um trabalho desse? Você primeiro precisa saber o que a organização faz. Que a gente sabia os riscos, sabia como é, mais ou menos, né, naquela época, mas sabia, com os dados que a gente sabia, a gente precisava ver assim, o que você faz? Para aí eu identificar que atividades daquela organização tinham mais risco de contaminação, que os colaboradores estariam expostos. Então, você tem que fazer uma entrevista, você tem que ouvir todo mundo, para, com isso, identificar o que é mais crítico e o que não, e como é que você pode mexer, porque a gente tinha aqueles 5 pilares, mas não necessariamente, todas as vezes, você conseguia usar todos os pilares. Então, você mostrava que o ideal era ter tudo aquilo, mas o mundo ideal, praticamente, ele não existe. Então, a gente ia modulando e mostrando para o cliente, olha, se eu não tiver isso, eu aumento o risco. Se eu tiver isso, mais isso, eu estou protegida, ou mais protegida. Então, o nosso trabalho, ele transitou por esses passos aqui, esses 6 passos. E depois do plano feito, na implementação dele, que aí a gente tinha reuniões de apresentação, de dúvidas. Eu acho que essa parte que é o que a gente vai colocar é o que trouxe muito aprendizado, porque, na verdade, fazer a proposta, ela é desafiadora, mas em termos de dificuldade ou de complexidade, é a parte mais fácil. E aí eu vou contar o porquê. A gente optou por contar para vocês o que a gente aprendeu, trazendo algumas perguntas para contar umas histórias do que foi. Porque assim, então a gente ia lá e apresentava, olha, agora vocês vão ter que usar máscara, vão ter que fazer tal coisa. E uma das coisas principais que a gente colocou para as organizações é, olha, o cafezinho, que é a hora de conversar, não vai dar mais para fazer. O café você pode tomar, mas ele vai ser uma coisa que você vai fazer individualmente, não aquele lugar onde todo mundo vai tirar máscara, você vai fazer uma muvuca ali. E aí, numa desses relatos, veio essa pergunta, poxa, mas se eu não posso tomar café, o que eu vou fazer no escritório, então? Que era essa parte do afeto, do engajamento, da convivência, que se mostrou uma das coisas mais importantes. Então, e o fato da dificuldade, como eu falei, é fácil eu falar que tem que usar máscara e tomar o café sozinho. Mas e aí na hora de eu colocar? O grupo, quando veio essa pergunta, trouxe uma solução, quando a gente começou a conversar, que era uma solução de, se a necessidade é se encontrar e matar saudade e bater papo, não necessariamente de trabalho, o grupo mesmo acabou sugerindo que tinha um parque, um lugar que eles poderiam fazer um encontro. E aí uma provocação que a gente faz aqui era como lidar, né, com quebra de padrões. Como que você desassocia uma forma que é muito forte de afeto, que é a comida. Como fazer isso de uma hora para outra? Né? Então, esse foi um dos desafios. E o outro foi, na mesma linha, o almoço. Num dos clientes, a gente combinou, implementou o plano, mostrou, fez uma reunião, uma dinâmica no escritório, e uma das restrições dos combinados, uma das recomendações, vamos dizer, era, olha, no escritório vai estar tudo bem organizado, mas se vocês forem almoçar juntos, num lugar que é uma mesinha de boteco, muito pertinho um do outro, vocês vão correr risco. Então, nossa recomendação é, olha, de novo, deixa para bater um papo, cria um outro momento de máscara. Ninguém está falando que você não pode conversar, que você não pode ter essa relação.
mas vai almoçar sozinho. Depois volta e bate um papo junto, dê máscara em outro lugar. Num dos clientes, depois, 3 dias depois de a gente ter feito toda a apresentação, o cliente me liga e fala, então, Mariana, temos um caso de Covid, porque mesmo a gente apresentando os combinados, quando abrimos escritório, as pessoas que vieram, 2 delas resolveram almoçar juntas, e aí uma delas, o marido estava com Covid, ela não sabia, ela pegou e aí ficou contaminada. E eu não lembro mais se a pessoa que almoçou junto pegou também. Eu acho que ela pegou, não lembro, mas o fato foi. Aí nós aplicamos o protocolo. Por quê? Porque a gente tinha tido controle das pessoas, tinha uma regra do que você tinha que fazer. Então, tudo isso teve que ser acionado. E aí a pergunta que a gente faz, ou a questão e aí, é difícil esse não de uma coisa que é tão normal de que você fazia junto, que é almoçar? Será que isso foi o que passou na cabeça da pessoa? Eu não vou falar não para ela almoçar, eu tô com saudade. Mariana, só para te avisar, já foram 18 minutos, tá? Tá, então tô acabando, esse é o último. Outro era, que eu ouvi também de um cliente, poxa vida, mas é inacreditável que eu tenho que ficar usando máscara quando eu estiver sozinho na minha sala. E aí o que a gente coloca nessas questões que são esses combinados em organizações, o exemplo ele é muito importante. Acho que não só para a área de saúde e segurança, mas ele faz muita diferença, que é aquele walk the talk, que é assim, olha, eu também faço, eu não estou falando só para você fazer. Então, que isso foi a resposta e o que eu falei para o meu cliente, que é importante. Depois também a gente soube do aerossol, que mesmo que ele não tivesse ninguém, se alguém entrasse, também poderia ter risco, mas aí eu vou pular esse, e aí finalizar a apresentação com o que a gente aprendeu, então, com tudo isso. Eu acho que uma das coisas que para a gente foi um aprendizado, que nós estamos trabalhando com isso ainda, porque é uma questão de linguagem, e como que você se aproxima do cliente, muitas vezes, quando a gente falou das medidas de prevenção, que era você evitar para não acontecer, muitas vezes foi associado com medo. Pô, mas isso aí é ter medo. Como que você está fazendo isso? Entendeu? Eu não tenho medo, eu não preciso disso. Então, assim, uma grande necessidade da gente aprender a como explicar isso para as pessoas. É difícil balancear entre orientações mandatórias, né? Aquilo que uma organização vai falar que é obrigado a fazer, e deixar como uma responsabilidade individual. As organizações que a gente trabalhou, elas tinham uma flexibilidade. E lidar com isso de falar, olha, isso é o limite, isso aqui é o nosso acordo. Não é que não aconteceu, mas isso é um desafio, a gente vê. E por fim, que não vai dar tempo de passar o vídeo, mas eu compartilho, eu fui buscar um pouco de compreensão na neurociência dessa dificuldade, né? E uma coisa que eu aprendi com um cursinho que eu fiz é que o nosso cérebro, ele é avesso a risco, porque nos nossos momentos antigos, a gente não podia pensar muito, não tinha muito poder de decisão, porque era uma coisa muito mais da sobrevivência, na caça, no risco que tinha. Só que hoje, a gente não precisa mais dessa proteção. Só que a gente continua sendo avesso a esse risco do novo, que é o que eu vi muito, assim, as pessoas preferiam fazer o mesmo, que elas sabiam como é almoçar junto, tomar o café, do que pensar numa opção nova. Como a Cláudia Feitosa Santana fala, ela fala que a criatividade ela tem a origem na incerteza, que você pode trazer novas soluções. Então, que fica muito essa mensagem, que assim, não acho que a gente aprendeu tudo, de como lidar com essa linguagem para mostrar para o cliente, que é muito também mostrar a importância do nosso trabalho.
Por isso aquela foto do papel higiênico, né? Que eu acho que ela é muito simbólica, que é você olhar se você tem papel. Isso é fazer uma prevenção, né? No conceito mais básico. Acho que é isso. Era o vídeo e a gente compartilha depois, mas terminei. Deu? Gratidão. Super. Então deixa eu fechar. A conversa só está começando, né, Mariana? Então, eu vou convidar, então,